Olá, vamos retomar então as nossas conversas aqui em torno das pesquisas e do trabalho da Panguila, tanto em edição escrita quanto em audiovisual. E é claro que pronto, o trabalho de pesquisa Atlântico Sul foi terminado como tal, deu lugar a uma espécie de relatório final, que é um livro que foi publicado pela Perfil Criativo em Portugal, que é Economia e Poder no Atlântico Sul. Aí concluí a pesquisa e agora estou entrando em outra para 2 anos, mas com trabalhos que serão publicados naturalmente durante o próprio desenrolar da pesquisa, sobre guerra econômica. Basicamente duas, uma, digamos que mais ou menos no Pacífico, não é só no Pacífico, mas com um grande eixo no Pacífico entre os Estados Unidos e a China, e a outra na Europa, com os efeitos que vêm até o Atlântico Sul. Por exemplo, a economia brasileira, conforme eu vou focar, é agora olhada com muito interesse no quadro da crise econômica mundial, porque esta guerra da Ucrânia está realmente a introduzir um distúrbio monumental na economia do mundo. Mas há elementos, há acontecimentos que são símbolo da junção dos dois tipos de guerra. E esse elemento que nos aparece agora na atualidade é então a sabotagem na ponte da Crimeia. Uma sabotagem que significa, então, que os times de sabotagem da Ucrânia estão muito ativos, têm uma capacidade de atuação muito grande, mas ao mesmo tempo se beneficiam o que parece ser uma vulnerabilidade russa muito forte ali no Mar Negro. Um primeiro elemento foi, portanto, o afundamento do seu, parece que era o seu navio chefe da esquadra do Mar Negro, um cruzador e um coraçado, e agora este ataque, esta sabotagem, feita em termos muito clássicos contra isso, teria que haver proteção e não houve. Ora, é um objetivo, mesmo nas guerras muito militarizadas, como é o caso dessa guerra aqui, que é uma guerra militarizada, mas ao mesmo tempo é uma guerra de definição de fronteiras, muito baseada também em critérios de caráter étnico, como acontece muito na Europa, com muita frequência. Apesar da Europa falar, por exemplo, que as guerras na África são guerras étnicas, a Europa é um grande exemplo do impacto da etnicidade nas hostilidades desde há muito tempo, não é só agora. Mas o que é importante verificar aqui neste aspecto é que estas ações no Mar Negro, elas têm um impacto para além da Rússia e da Ucrânia. O impacto é, por exemplo, a economia da Turquia. A economia da Turquia precisa do Mar Negro em condições de dar importância ao Estreito dos Dardanelos, ligação do Mar Negro com o mar Mediterrâneo. E a Romênia, que tem possibilidade de expansão da sua produção petrolífera no offshore do Mar Negro, mas precisa que haja paz na região. Ora, esse fato em si, estas vulnerabilidades, portanto, que a Rússia demonstra ali no Mar Negro, apesar do valor estratégico, a importância estratégica até da Crimeia, vem numa semana em que há duas notícias ruins para o Kremlin. Quer dizer, a outra foi o Prêmio Nobel da Paz, que entre os 3 laureados está o movimento Memorial, que é o movimento russo por direitos humanos, muito oposto à política de Vladimir Putin, ao próprio Putin. De maneira que este atentado, digamos assim, na ponte da Crimeia, levanta questões em relação à capacidade de defesa russa de infraestruturas vitais. São 18 quilômetros de comprimento, uma ponte é sempre algo muito vulnerável. Pontes na Ucrânia, várias foram destruídas, e aqui há já um movimento de retaliação da parte da Rússia ao longo de todo este começo de semana contra várias cidades, com ataques de mísseis, inclusive contra Kiev. Ora, a Ucrânia não assumiu diretamente a responsabilidade do ataque à ponte, mas naturalmente toda a gente aponta para lá. E agora há outros aspectos internacionais importantes, porque neste quadro a guerra parece que vai se prolongar, e com base no prolongamento da guerra é que as previsões para a economia mundial são feitas. A última previsão que temos conhecimento foi feita numa palestra da Universidade de Georgetown, em Washington, pela diretora-geral do Fundo Monetário Internacional. Ela disse que pelo menos 1/3 da economia mundial vai entrar em recessão, ou ainda este ano, ou no ano que vem, pelo menos por um semestre.
e nos Estados Unidos já há muitas precauções nessa matéria e a Reserva Federal norte-americana nem está, ao que parece, muito preocupada com a recessão, está mais preocupada com a inflação. E aceita mesmo que para reduzir a inflação isso possa provocar uma certa recessão na economia dos Estados Unidos. Outras previsões do Banco Mundial e da OCDE apontam diversos países em recessão muito acentuada no ano que vem, e há vários países africanos incluídos, há outros em dúvida e há países latino-americanos com taxas de crescimento muito baixas, como é o caso do Brasil, 1,2%, e ainda por cima com dúvidas sobre como é que as grandes despesas do Estado Federal aqui no Brasil vão ser cobertas no ano que vem, qual é o efeito que isso vai ter. Não significa necessariamente tenham efeitos negativos, dependendo da orientação que venha a ser a do próximo governo, que vai sair destas eleições. Já vamos dar um toque nesse ponto. Mas, realmente, as previsões da OCDE e do Banco Mundial apontam que a economia russa seria das que sofreria mais recessão, teria um recuo entre 4,5% e 5,5%. Ao contrário da China, que não sofreria recessão. Teria uma baixa na sua taxa de crescimento, são taxas de crescimento que já chegaram a 2 dígitos e dessa vez está menos, mas continua no positivo, e isso pode, na comparação, levar a concluir que a economia chinesa é muito melhor gerida, muito melhor administrada do que a economia da Rússia. Talvez porque não se meta em grandes aventuras militares, por um lado, ou, por outro lado, porque tem um mercado com capacidade, neste momento, de gerar condições mais favoráveis do que o próprio mercado interno da Rússia, embora a Rússia tenha um elemento que a China não tem. A China é deficitária em termos energéticos e a Rússia não é. Então, quer dizer, numa guerra desse tipo, quando se procura prejudicar o adversário, a economia da Rússia tem sido prejudicada pelas sanções internacionais de aliados da Ucrânia. Este ataque na ponte também causa mais prejuízo à economia da Rússia, pelo menos é uma despesa que a Rússia dispensava bem, preferia não ter. Mas a Rússia também responde, não só fez retaliação militar agora em relação a centros populacionais ucranianos, como tem vindo a conduzir a sua produção petrolífera e, sobretudo, de gás em relação à Europa como uma autêntica guerra econômica e, aparentemente, com uma capacidade de pressão muito grande em cima de economias europeias, que são economias centrais na atual economia mundial. Ora, tudo isso, este ataque na ponte da Crimeia, funciona como um símbolo, mas um símbolo de grande impacto, porque é de esperar que outros acontecimentos deste tipo, outros ataques em infraestruturas ou a pontos nevrálgicos do ponto de vista econômico, venham a acontecer e que a economia mundial venha a sofrer com tudo isso na medida em que vai protelando uma negociação na Ucrânia. Ora, com esta guerra econômica mundializada, o Brasil ganha um grande interesse. As eleições brasileiras, o segundo turno das eleições do Brasil, estão chamando muito a atenção internacional, naturalmente em virtude da própria dimensão do país, em virtude do que está em jogo, em virtude da própria personalidade, do perfil dos dois adversários que dividem a sociedade brasileira, mas também em relação à política que o Brasil vai conduzir em seguida, e da política em termos econômicos e em termos diplomáticos. Quer dizer, o Brasil tem estado muito ausente em termos diplomáticos nos grandes centros de decisão à escala mundial. Ora, se o Brasil entra mais, é mais um peso, e um peso que pode ir no sentido de favorecer a paz entre a Rússia e a Ucrânia, sem dúvida que pode, mas do ponto de vista econômico, muita gente olha para o Brasil porque é um país que está muito perto da autossuficiência energética, tem uma grande capacidade de se mudar de política ambiental, de ter um efeito nesse nível do clima, que é um eixo essencial da política mundial de hoje, um efeito enorme, a Amazônia e o Pantanal estão aqui, e em terceiro lugar está o agrobusiness brasileiro, que pode contribuir seriamente para reduzir uma das parcelas mais pesadas da inflação mundial. De forma que este é o quadro com o qual nós estamos trabalhando, este é o quadro imediato que vale a nossa exposição de hoje. Olha, eu só queria sublinhar que, além deste trabalho em vídeo, estamos fazendo outros trabalhos, por exemplo, edição de livro, um livro até que foi publicado a 3 editoras, com outras 2 de países de língua portuguesa. O livro aí Agora Somos Nós, Quem Avança, está disponível ou diretamente com a editora, pelo correio,
ou em 2 livrarias importantes do Brasil, a Blux na zona do Rio de Janeiro e Niterói, a Escariz em Salvador, e estamos procurando expandir para outras. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto é, se puderem, se gostaram desta live, que ponham um like, um gostei, porque isso dá impacto dentro do YouTube, e o YouTube dará mais repercussão, dará mais espaço para a divulgação deste nosso trabalho aqui em vídeo. Desde já, muito obrigado.